Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amados irmãos que estão aqui na igreja e amados irmãos que acompanharão de casa. É uma alegria muito grande, nós estamos estudando sobre o arrebatamento da igreja. E de forma maravilhosa o Senhor tem falado ao nosso coração. Amém? Hoje nós queremos que os irmãos, por gentileza, abram na página de número 45. No domingo passado, nós estamos na lição número 7, a segunda vinda de Jesus, e nós tivemos o prazer de, no domingo passado, vermos a diferença entre segunda vinda em glória e arrebatamento. Irmãos, os irmãos se lembram da primeira vinda de Cristo? Ele nasceu, né? Foi um milagre. Maria estava confusa, tadinha. José, então, meu Deus, como é que uma menina, Emília, ia ficar grávida sem ter mantido relações sexuais? Mas a Bíblia falou que uma virgem daria à luz. E se Deus fala, Deus o quê? Cumpre. Deus é bom, né? Aí o menino cresceu. E cada profecia sobre a vida dele se cumpriu no nascimento. Aí depois que ele cresceu, aí vem o momento das maiores profecias, do ministério dele, da morte dele e da ressurreição dele. E olha que ele deixou tão clara a ressurreição, irmãos, para ninguém ter dúvida que os judeus foram pedir para Pilatos fechar tudo, botar a guarda, para não ocorrer o que eles chamam de embuste, né? Para que Jesus não ressuscitasse? Afinal de contas, uma pedra tão pesada, um selo romano, soldados romanos. Não tem como Jesus sair dessa pedra. Não tem como. Mas, irmãos, ao terceiro dia ele se levanta em glória. Ele reúne a rapaziada e ele diz, olha, eu vou voltar. E aí termina a primeira vinda de Cristo. Mas ele prometeu que teria a segunda vinda. E a segunda vinda, tal como a primeira, são uma série de fatos, um atrás do outro. Em ordem, porque Deus é Deus de ordem. E aí a segunda vinda começa com arrebatamento da o quê? Igreja. Enquanto estamos nos céus, nas bodas do Cordeiro, nos céus, diante do tribunal de Cristo, recebendo os galardões, aqui na terra vai estar ocorrendo a grande tribulação. E a segunda vinda de Cristo termina com a volta gloriosa dele com a igreja. Que coisa linda. Na primeira fase da segunda vinda, o primeiro ato, Jesus busca a igreja. O último ato, Jesus busca Israel. Porque ama a igreja e ama Israel. Ele não vai deixar Israel sofrendo. Só que nós temos que entender que muita gente confunde tudo isso. Diz que não existe dois povos, diz que existe um único povo, que Israel e a igreja são um único povo, porque a Bíblia diz que só há um pastor e haverá só um povo. Haverá só um povo. Mas até esse momento aqui, o próprio Cristo distingue a igreja de quem? De Israel. Tanto é que com o arrebatamento ele busca a sua noiva. Com a vinda gloriosa com sua noiva, ele busca os seus irmãos Israel. Então são acontecimentos muito lindos que estão aqui. E aí, para separar o arrebatamento da vinda gloriosa
de Cristo com a igreja. O que nós fizemos? O querido autor da revista, pastor Cristiano, fez esse quadro que está aí na página 44. Tá? E aí nós estudamos o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, e hoje, e quarta-feira, porque começa hoje e termina na quarta. Então já estou te convidando para quarta-feira. Hoje e quarta-feira nós vamos estudar o quadrinho número 8. Meu Deus, pastor, mas só o quadrinho 8 já dá hoje e quarta-feira? Sim, porque a questão territorial de Israel é muito importante. Olha que interessante na página 45, a diferença no ponto 8. Veja comigo aí, todo mundo. No arrebatamento, as alianças de Deus com Israel sobre o território ainda não estarão totalmente cumpridas. Então, há uma promessa de Deus para Israel sobre o território. E que no arrebatamento da igreja ainda não vai estar cumprida. Vai se cumprir completamente onde? Na vinda gloriosa de Cristo com a igreja. Então, Nayá, olha que interessante. Na vinda gloriosa com a igreja, toda a promessa territorial de Deus para com Israel será cumprida. Pastor, agora eu estou começando a entender uma coisa. Tá, o que você está começando a entender? É uma das razões pelas quais o anticristo vai ser confundido com o próprio Cristo, né? É. Porque o anticristo, no início da grande tribulação, ele vai fazer um tratado de paz envolvendo Israel e muitas nações, que vai trazer paz territorial para Israel. Israel vai ser confundido. Olha que interessante. Vai trazer paz territorial para Israel. Mas é mentira. É o anticristo passando a perna. É o anticristo passando a perna. Então, olha que interessante. Tem promessas de Deus para Israel e que aparentemente elas são cumpridas com o anticristo. Por isso que Paulo diz, vão dizer, existe paz, mas é falsa paz. Porque o mesmo anticristo, irmãos, no meio da última semana, ele vai atacar Israel e quebrar o pacto de paz. E aí eles vão entrar em desespero, e vão gritar e clamar, e vão pedir, e aí desce Jesus com a igreja. Para salvar quem? Israel. Que coisa linda, né? Agora esse ponto 8 aqui da revista, eu preciso que você entenda com profundidade. Está me entendendo? Eu preciso que você conheça um bocado de coisa que não está na revista, nos perdoe. Tudo que eu vou ensinar hoje e na próxima quarta não está na revista. Mas é fundamental que você aprenda. Por que não botou na revista? Porque senão ia ficar aquela revista grossa, horrível. E tem limites de páginas para que a gente tenha uma revista com um papel tão bom a um preço ainda barato. Compreendeu? Mas não se preocupe que tudo está sendo gravado. Tanto hoje quanto quarta, está tudo sendo gravado. E você sempre que precisar estará à sua disposição. Inclusive nós não cobramos direitos autorais. Você pode baixar o download, fazer o download, baixar os vídeos, mandar para todo mundo que você quiser. Tá? Você está numa igreja que não tem problemas com direitos autorais. Não. Você manda para todo mundo que quiser. Agora vamos lá. Professor, desculpe. Meu querido, é mesmo professor da escola dominical, né? Por gentileza, que promessa é essa que Deus fez para Israel?
Abra Ezequiel. Abra Ezequiel. Às vezes a gente tem problema de abrir Ezequiel, mas fica fácil porque você abre Daniel. Daniel você abrir, pastor. Isso. Você abre Daniel, é o livro antes de Daniel. Pronto. Daniel, todo mundo abre toda hora. Aí é o livro antes de Daniel. Tá? Em Ezequiel, capítulo 38, diz assim. Diz assim. Ezequiel 38 não, 39, perdão. 39, versículo 25. Leia comigo. Ezequiel 39, 25 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Agora tornarei a trazer os cativos de Jacó. Está falando da igreja? Está falando de quem? Israel. Jacó. E me compadecerei de toda a casa de Israel, e terei zelo pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Sublinhe isso. Quando eles habitarem o quê? Seguros. Sem haver quem o quê? Nós estamos em 2021. Não tem um judeu em Israel que habite hoje seguro. Não tem um. Eles acordam de sobressalto. Eles comem de sobressalto. Eles andam de sobressalto. O que é sobressalto? Você já teve a feliz alegria de dizer: meu Deus, que dia, eu não queria ter saído da cama? Alguém já passou por essa sensação aqui? Sabe aquele dia que você não queria ter saído da cama? Que dá tudo errado. Acorda, vai comer o pãozinho, o pão cai. Com a cara virada para onde? E está cheio de manteiga e pior, geleia. Aí não dá para comer, aí tem que limpar o chão. Aí vai botar um leite. Teu filho adolescente, tadinho, passa, bate em você, o leite vai todo embora. Porque os adolescentes não têm noção de espaço, né? Eles cresceram, mas tem cabeça de criança, bate, vai embora, aí vira tudo. Aí você vai pegar um ônibus para o serviço, você chega 1 segundo atrasado, o ônibus está indo. Você ainda corre, fala o nome do motorista e ele não te escuta. Aí lá vai pegar uma lotação. No meio do caminho, quem para a lotação? A polícia militar. Quem desce da lotação? Você. Quem chega 4 horas atrasado no serviço, o patrão diz: ó, vou descontar. Aí quando volta, só para variar, perde o ônibus de novo, pega uma nova lotação. Quem para a outra lotação, porque tudo vai dar certo naquele dia, né? A polícia militar fazendo o dever dela. E quem chega em casa perto de meia-noite, e a esposa com a cara desse tamanho, a tromba já saindo lá fora da casa, dizendo: conta a desculpa. Então tem dia que você não rapaz, o judeu hoje vive assim. Ele sai de casa e ele se despede da esposa, é sério, sem saber se vai voltar. Não há paz. Mas, gente, só Deus para cumprir então isso. Porque Deus está dizendo que vai trazer esse povo para a terra deles. E Deus está dizendo que eles vão habitar seguros, sem ninguém que os espante. E olha o versículo 27. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos,
e for santificado neles, aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro às nações e os tornei a juntar e voltarem para a sua terra. Ou seja, meu querido irmão, quando Israel se estabelecer em paz, todo mundo dirá: Deus existe. Adivinha quem vai conseguir isso por 3 anos e meio depois que a igreja sobe? Adivinha? O anti. Por isso que ele vai ser confundido com quem? Mas no meio dos 3 anos e meio ele invade Israel. Ele entra dentro do templo e ele quer ser adorado. Adivinha quem se levanta contra o anticristo? Porque vamos ser francos. Se o povo judeu, na época de Cristo, crucificou, não conheceu a visitação do próprio Deus, o povo judeu vai deixar o anticristo deitar e rolar? Como dizem os meninos? Adivinha quem se levanta como um dos grandes líderes contra Israel e vem para arrebentar Israel? O anticristo. E ele entra. Ele arrebenta Jerusalém. Mas quando ele entra no pátio dos gentios, irmãos, ali no templo, os judeus gritam: quem desce com a igreja e só com a espada que sai de sua boca mata a todos e convida aves para o grande banquete? Ninguém mais do que o Rei dos Reis e o Senhor dos... E eu e você vamos estar lá, hein? Porque a gente vai ser arrebatado. A gente vai ver tudo isso. A gente doidinha, Emília, para entrar na pancadaria. A gente tem esse lado horrível de MMA, sabia? E a gente doidinho para entrar na pancadaria e matar um, matar outro. Mas Jesus vai olhar para a gente e vai dizer: não, minha esposa não suja as mãos, não. Vocês vão saber quem é o homem aqui da história. E ele sozinho. Isaías diz que ele pisa aqueles povos como quem pisa no lagar. Você pode imaginar a cena? Você pode imaginar a cena? Sabe aquela velha história do marido se mostrando para a esposa? É sério. Ele no Armagedon, ele vai se mostrar para a gente, até Cristo. Então não tem problema de você ficar se mostrando para a sua esposa. Se Cristo, que é Cristo, no Armagedon, vai se mostrar para a gente, como todo poderoso, machão, que resolve tudo sozinho, aí por que eu e você não podemos, de vez em quando, fazer umas gracinhas com a esposa, entendeu? Ó como eu sou homem. Sério. A igreja desce, preparada para tudo. E ele, o marido, não deixa a esposa tocar em nada. E ainda salva Israel. E Israel vai ver. E Israel vai contemplar. Israel vai aceitá-lo. E aí se cumpre o que diz Ezequiel. Só que tem o seguinte, escute. Isso é o final do estudo de quarta-feira. Para eu chegar lá, eu preciso que você entenda tudo que eu vou falar hoje. E depois entenda tudo que vou tratar na quarta. E aí sim nós conseguiremos entender o ponto 8 da revista. Preparados? Vamos do início? Aprenda, porque poucos sabem disso. Poucos. E olha que papai nos ensinou isso 50 anos. Vamos juntinho? Você sabia que tem gente que quando pega Ezequiel aqui diz: se um dia isso aqui acontecer, eu aceito o tal Jesus que você diz? Estou falando sério. Evangelizando amigos, eu quando leio isso aqui para eles, eles dizem assim: se um dia isso aqui acontecer, eu aceito esse tal Jesus. Porque é impossível.
Judeu nunca vai ter paz no território dele, não. Isso é impossível, meu amigo. Não tem quem arrume território para Israel. Mas calma, vamos juntos? Meu filho, os slides. Quem estiver um pouco longe, chega um pouco mais perto, para ver todos os slides. Vocês, irmãos, que estão em casa, a minha imagem vai ficar pequenininha, e aí nós vamos hoje, metade do problema, quarta-feira a outra metade. Vamos lá. A gente sabe perfeitamente que a questão territorial de Israel começa com os patriarcas. Por quê? Porque, vamos lá, se você parar e pensar, 2067 antes de Cristo, é uma data provável, tá? Não é certinho não. Mas em 2067 antes de Cristo, e é uma data sugestiva, né? 67. Tem gente que inclusive diz que Jesus volta em 2067. Fazem uns cálculos doidos, mas bem. 2167, antes de Cristo, Abraão é chamado para sair de onde? Ir para onde? Ótimo. E 1859, professor. Bem, 1859, meu querido irmão, foi quando Jacó morreu. E é mais ou menos o período dos patriarcas. Olha que interessante, os patriarcas foram os primeiros líderes religiosos do antigo hebraico a saírem da Mesopotâmia e ir para essa terra que Deus prometeu. Que Deus prometeu. Agora, vamos lá. Próximo Davi. 1730 ocorre um problema. Que problema? A terra onde Abraão, Isaac e Jacó estavam vivendo ficou seca. Eles descem para o Egito, são escravizados, e aproximadamente em 1446, Moisés sai com os israelitas. Pastor, então, antes de ir para o próximo slide, Davi, peraí. Então, pastor, peraí. Então, os primeiros que habitaram na terra foram os patriarcas, foram. E eles eram o dono da terra. Não. Deus não permitiu que Abraão, Isaac e Jacó tivesse na terra casa. Eles viviam em tendas. Deus disse a Abraão, isso tudo eu vou te dar, mas eu quero que você ande do norte ao sul e do leste ao oeste, para você saber tudo que eu vou dar para você. Mas não é agora. Eu vou te dar tudo isso na 4ª geração, depois da escravidão dos teus filhos. Então, teus filhos se tornarão escravos. Na 4ª geração é que eu vou trazer e vou te dar. Mas eu já quero que você olhe a terra de cima a baixo. Uai, pastor, mas por que Deus não deu? Porque ainda não tinha chegado o momento do juízo. Em Gênesis 15, 16, 17, fica claro que para Deus acabar com todos os povos que estavam ali e dar para Israel, os povos tinham que ter alcançado o máximo de maldade. E Deus disse, eu ainda não te dou, porque os povos ainda não alcançaram o auge da maldade. Mas quando eles alcançarem, vou trazer vocês de volta, por intermédio de vocês, vou fazer o juízo, vou passar o cerol, como os meninos dizem, e a terra vai ser de vocês. Gente, você está entendendo por que Abraão é o pai da fé? Porque ele me sai da cidade mais evoluída do tempo, ele me vai para um pedaço de terra que é um nada no tempo e no espaço, absolutamente pré-histórico em relação a ele, tem que viver andando em tendas, e ainda acredita que tudo vai se cumprir na vida dele, depois que a geração dele se tornar escrava no Egito, e na 4ª geração voltar. Diz que não é um homem que confia em Deus. Então, olha que interessante, Deus não foi injusto quando deu aquela terra para aquele povo. Porque a terra é do Senhor e Ele dá a quem quer. Agora escute, um dia me perguntaram, pastor, então a terra foi para Israel porque os moradores lá alcançaram o máximo de impiedade e injustiça? Sim.
Se eles não tivessem alcançado um máximo de impiedade e injustiça, Deus teria dado a Israel? Não sei. Mas por que Deus pune esses moradores? Será que eles conheciam a Deus? Gente, todos os povos vieram dos filhos de quem? Noé. Se todos os povos vieram do filho de Noé, Noé justo na terra, eles tinham que ter continuado seguindo o Deus de Noé. Na medida em que eles querem se afastar, que arquem com as consequências. E Deus é tão justo, que Deus deu muito prazo para os moradores dessa terra se arrependerem. Deus inclusive colocou Abraão, Isaque e Jacó andando de cima a baixo, porque eram evangelistas na época. Abraão, onde chegava, levantava um altar. Eles conheciam o Deus de Abraão, sim. Não estavam nem por aí. Quiseram a impiedade? Acabou. Não é que Deus determinou, é que Deus conhece o futuro. Agora, olhe que interessante. Então, o território de Israel, ele em primeiro lugar foi prometido aos patriarcas. Próximo slide, filho. Então, veja comigo, o que aconteceu? Abraão sai ali de Ur, dos caldeus. Ele anda, até onde? Canaã. O quadradinho é Canaã. Eita, pastor, foi fácil a viagem, né? Ele veio no retão. Não tem como ir no retão. Sabe por quê? Por causa do deserto. Olha a virada que ele teve que fazer. Ó, sai lá de Ur, sobe, Davi. Sai lá de Ur, sobe, para em Harã. Olha lá em cima, ó. Lá é que morre o pai de Abraão, ele enterra. E aí é que ele desce, e vai para onde? Para a terra que Deus prometeu. Está vendo Canaã? Só que ele ainda não toma posse, ele tem a promessa, e ele vive pela fé. Fala, filho. Pastor, então quando ele chega lá em Ur, ele está com o pai dele acompanhando? Vamos lá. Ele morava em Ur, filho. Não. Ele é natural de Ur. A primeira bolinha ali. Ele sobe com o pai dele. Em Harã é que o pai morre. E aí ele desce só ele e o sobrinho, Ló. Tá? E aí chega em Canaã. Mas Canaã era só para ele conhecer. Porque o território mesmo Deus ainda ia dar. Sabe o que Abraão fez na maioria dessas terras? Adivinha o que ele fez? Ó, tirou do bolso e ó, pagava. Tirava do bolso, pagava. Tirava do bolso, pagava. Para enterrar a esposa, tirou do bolso, pagava. Tanto é que tem uma teoria fantástica que diz que quando o povo de Israel volta do Egito, ele não estava tomando dos outros. Ele estava pegando de volta o que era dele. Porque alguns dizem que Abraão comprou quase toda Canaã. Não é fantástico? Agora, acompanhe comigo, vamos lá. O território ainda não era deles. Qual foi o problema? O problema foi esse aqui, ó. Teve uma fome, a palavra de Deus se cumpriu, isso da vizinha. E imediatamente eles têm que descer para o Egito. Está vendo lá Gósen? Foi onde botaram eles. Se transformam em escravo. Na 4ª geração, como Deus tinha prometido, nascimento. Uau! Esse povo sai de mão forte por intermédio de Moisés. Aí eles saem ali, vão descendo, tá? Aí vem todo aquele aspecto Mara, Refidim. Aí lá embaixo, o Monte Sinai. Ficam lá um bom tempo, recebem a lei, todo aquilo. Aí sobe. Aí quando chega em Cades Barneia ali, os 12 espias dão para trás 40 anos rodeando o deserto até que a geração morreu. E adivinha o que acontece? Está vendo Jericó lá em cima? Morre todo mundo. Fica Josué e Calebe. Entram na terra que Deus dá. Inclusive, atenção. Estamos estudando agora Josué. Na leitura bíblica diária. E que lindo cada comentário do pastor Fernando.
ali da região. Cada comentário fantástico. Se você está atrasado, pega agora as férias e bota em dia Josué. Mas está fantástico esse momento. E aí o que ocorre? Vamos lá. Olha que lindo. Quem está na terra, está vendo ali? Davi, você me vai fazer um favor, você só vai ampliar aí a terra. Amplia, amplia, amplia. Essa parte vermelha aí, é possível ou não? Olha que interessante, adivinha quem está na terra? Todos os povos que Deus falou. Olha lá, ó. Hititas, canaítas, gesaitas, pode baixar, tá? Perizeus, jebuseus, canaítas, amorritas, baixa, 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 baixa. Ó, todos esses povos estavam lá. Agora pode voltar normal. Só que esses povos agora alcançaram o máximo de maldade. E chegou o momento de conquistar. O que Josué fez, que é inclusive o que estamos vendo no livro de Josué. Vamos lá, Davi? Ele pegou essa terra que estava para os outros e transformou nas 12 tribos. Ó, primeira parte da campanha, eles pegaram o lado leste do Rio Jordão, que está ali no meio, e deram para Ruben, para Gade e para meia tribo de Manassés. Aí depois eles atravessaram e conquistaram tudo aquilo ali, ó. Ó que fantástico. Tudo aquilo. Campanhas militares. Josué está nos ensinando isso. Pastor, mas ficou uma parte ali sem conquistar. Adivinha por que ficou uma parte sem conquistar? Porque Deus proibiu. Está falando sério, pastor? Tô. Vai vir agora o ponto vermelhinho, ó. Está vendo aquela parte ali? Deus proibiu. Está vendo a outra parte ali de baixo? Deus proibiu. Ali, Deus proibiu. Ali do lado, Deus proibiu. Tanto é, ó, que está sem conquistar. O outro lado está sem conquistar. Pode continuar, Davi, ó. Está sem conquistar Moabitas, Amonitas. Foi Deus que proibiu. Deus disse, ó, isso aqui é dos filhos de Ló, isso aqui é dos filhos de... Não entra, não pega. Está proibido, é dali para cima, dali para baixo. O único problema é que quando a gente chega no final do livro de Josué, Josué não cumpriu toda a ordem de Deus, porque ficaram ainda povos dentro ali das 12 tribos que ele permitiu que convivesse com Israel. Mas está vendo aí o que Deus deu para Israel? A partir desse momento, esse território era de Israel. E que ninguém venha reclamar do pessoal de hoje, porque na antiguidade era assim. Até 1900, os povos conquistavam terras na base da pancadaria. Depois é que veio a ONU, depois é que veio a história de um respeitar o outro. Até esse momento era assim. Mas aqui não tem novidade nenhuma não, rapaz. 80% disso aqui Abraão já tinha comprado. Era deles. E Deus cumpriu a promessa. Mas o que aconteceu? Vamos lá? Olha que interessante. Está ali Canaã. Gente, você está vendo onde está Canaã? Está vendo que é no centro do mundo? Essa parte se chama em história de Levante. Levante porque a expressão significa daqui se levantou toda a humanidade, daqui caminha a humanidade. Porque você está vendo que é estratégico. Ele fica no meio do mar Mediterrâneo, então ele tem acesso ao mundo inteiro, tem acesso ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Olha que terra fantástica Deus deu para Israel. E vocês vão entender quarta-feira, gravando isso, porque tem tanta briga por essa terra. Vamos continuando? Então, aí estão as 12 tribos, certinhas. Mas algo horrível aconteceu. Vamos lá? Vem o período dos juízes, e os juízes são estratégicos, por quê? Porque desde o primeiro juiz, que foi Josué, até o último, que foi Samuel,
Os juízes, pelo menos, continue Davi, eles viabilizavam, a parte vermelha agora, eles viabilizavam a questão territorial. Ou seja, quando um juiz morria, aí imediatamente povos vinham e dominavam. Jesus levantava um novo juiz e aí o território era reconquistado e protegido. Aí ficava nessa gangorra. Quando tinha juiz, estava tudo bem. Quando não tinha, perdia o território. E aí o povo pediu imediatamente o quê? Pediu um rei. A gente sabe que Israel teve 3 grandes reis no início. E olha que interessante. Uma fase da monarquia que começou em 1051, quando Saul foi ungido rei, e terminou a monarquia unificada em 930, quando Salomão morreu. O território de Israel cresceu bastante. Mas muito, muito, muito mesmo. Vamos para... Pode continuar, Davizinho? Davi, eu quero que você amplie essa imagem. Vamos lá? Irmãos, está vendo a parte de vermelho ali da seta? É o território da época de Saul. Saul, pelo menos, conseguiu proteger o território que Deus deu. Ok? Sabe o que Davi fez? Está vendo toda a parte roxa? Aí você tem que diminuir só um pouquinho, Davi. Mais um pouquinho. Está vendo toda a parte roxa? Foi tudo que Davi conquistou. Agora, sabe por que Davi conquistou até lá em cima e até aqui embaixo? Isso é o que a gente chama em geopolítica de bunker. O que é bunker? Davi, verificando que o território estava muito mal protegido, porque vamos ser francos, Israel é pequenininho. Qualquer povo que viesse, facilmente entrava, não é verdade? O que você faz, Nascimento? Você conquista territórios ao redor, bota os povos conquistados para pagar tributo para você, e defende o teu real território, por quê? Vamos lá, adivinha? Porque para entrar no teu território, que é ali o vermelho, vão ter que passar pelo rosa primeiro, não é verdade? Então, em primeiro lugar, morre os povos conquistados por você. Até chegar em você, você já levantou uma nova trincheira defensiva e protege o território. E olha que fera, abre Davi. Salomão não foi brincadeira, conservou o império do pai e ainda ampliou até lá em cima. Irmãos, olhem essa imagem. É isso que o judeu espera. Porque o filho, volta Davi, porque o filho de Davi, o bem Davi, que é prometido, iria recuperar esse território inteiro. Então, quando Jesus veio, e eles estavam escravizados pelos romanos, eles disseram assim, ué, mas que Jesus é esse? Que se diz o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus prometeu que ia trazer tudo isso aqui de volta para a gente. O anticristo vai fazer um tratado de paz que vai conseguir metade disso. Depois ele vai descumprir o tratado de paz. Mas quando Cristo vier, porque ele vai reger a terra de Jerusalém, esse território inteiro será repartido entre as 12 tribos de Israel. E se cumpre Ezequiel. Mas calma, isso é para quarta-feira. Atenção, o que aconteceu? Salomão morreu. Quando Salomão morre, Jesus, olha lá, olha lá. Próximo slide. Você está vendo que tem a parte de amarelo e a parte verde? Davi, só o próximo slide. Não, filho. Desculpa, tá, filho? É o do lado ampliado. É possível ou não?
Isso. Você está vendo a parte amarela ali em cima? São as 10 tribos do norte que seguiram quem? Roboão. E está vendo a parte verde de baixo? São as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, que seguiram. Roboão, na verdade, era o filho de Davi. As de cima seguiram Jeroboão. Obrigado, gente. Obrigado. Pastor, está querendo dizer, agora diminui, está querendo dizer que o reino que estava junto se dividiu em 2? Isso. Um reino dividido subsiste? Não, não tem para onde. Se matando dentro de si, perderam o bunker. Perderam a parte protetora de fora. Porque os outros povos puderam o quê? Se emancipar, se levantar. Adivinha quem vem e arrebenta esse povo, e esse povo não se levanta nunca mais. Vamos lá? Continue, Davi. Olha que interessante. Dividido, continue. Era isso aí, se transformou naquilo lá, e agora vamos. Próximo, meu filho. Pode passar. Aí são as estrelas, 10 estrelas em cima, 2 embaixo. Reino do norte, reino do sul. Olha o que aconteceu. No norte, você tem Jeroboão, você tem 10 tribos, e você tem 9 dinastias, ou seja, 9 famílias se revezaram no poder do reino do norte. Enquanto que no reino do sul, você tem uma só dinastia, que é a de Davi. Samaria, capital do reino do norte. Jerusalém, capital do reino do sul. Próximo slide, olha como dói isso. Olha como dói. Em 722 vieram os assírios e acabaram com Israel, que era o reino do norte. Acabaram. Por isso que Jonas, quando foi chamado para ir para a Síria, pregar para a Síria, ele foi revoltado, porque ele sabia que Deus era bom, mas ele foi revoltado e fez a cabaninha esperando no outro dia que tudo acabasse, quando no outro dia ele viu que nada acabou, porque eles se converteram. Pense a revolta e a manha. Agora, olha o reino do sul. 586, 200 anos mais tarde praticamente, quase 200, caiu na mão dos babilônicos. Gente, a partir desse momento, eles perderam completamente o território. Perderam o território. Jogaram fora o que Deus deu. E Deus avisava pelos profetas: voltem para mim, voltem para mim, voltem para mim. Sabe por que eles perderam o território? Porque no reino do norte, Roboão, com medo do povo descer ao templo de Jerusalém, constrói um novo templo, levanta deuses. Sabe aqueles bezerros de ouro do Egito? Ele fez 2. E disse para o povo de Israel: ó, é o Deus de vocês. E Deus levantando os profetas e dizendo: gente, volta para mim, volta para mim, volta para mim, vocês vão se arrebentar. Volta para mim, vocês vão se arrebentar. Não voltaram? Caíram. E o reino do sul também se entregou à idolatria. É interessante que, por causa da idolatria, eles caem e eles perdem o território. Mas tudo isso estava dito em Deuteronômio 28. Verinho explicou para a gente direitinho, na leitura bíblica diária, Deuteronômio 28. A consequência seria isso. Por um milagre, Deus tinha dito que os ia trazer de novo para a terra. Em Isaías,
E aí, depois do Império Babilônico se tornar o maior império do mundo, que primeiro foi o Assírio, depois da Assíria veio Babilônia, tomou tudo. Depois dos babilônicos vieram os medo-persas, conforme Deus já tinha falado tudo para Daniel. E Ciro, no ano 536, permite que os judeus voltem para a sua terra, mas não para ser independentes. Sabe por que Ciro permitiu o judeu voltar para a terra dele? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ok? Ó como é simples a vida. Se você, meu amigo, está ganhando mal, e já tem na sua casa 5 filhos, dá para pegar os sobrinhos e botar tudo lá dentro? Em tese dá, André. Em tese. Aí come um pouco menos e tal, mas tem que ter muito amor. A maioria das famílias hoje não vai fazer isso. Gente, Israel, onde chega, cresce. Então, mesmo em terra estrangeira, eles estavam crescendo. O que Ciro fez? Ciro disse, ó, aqui tá faltando comida. Esse povo cresce. Mateus, é simples. Manda esse povo para a terra deles. Lá eles vão crescer. Lá eles vão produzir. E ó, o imposto vai ser muito o quê? Maior. O coração dele pensava assim. Mas Deus já tinha predeterminado que isso ia acontecer. Ciro manda o povo de volta, e aí olha que interessante. Ocorre o repovoamento, mas você tem o povo de Israel, próximo slide, filho, dentro do seu território recomeçando. Tá? Acontece exatamente isso aqui que vocês já estudaram, que é a profecia. Olha lá, ó. A cabeça de ouro, o império, porque não estavam escravizados? Daniel não orou querendo saber o futuro do povo dele? Daniel deve ter ficado chateado, porque Deus, quando explicou o futuro do povo para Daniel, Deus não falou para Daniel que o povo ia ser completamente liberto do cativeiro. Ao contrário, Deus mostrou, ó, hoje você está, Daniel, na época da cabeça de ouro, que é a Babilônia. Ponto 2. Mas vem depois o peito e o braço de prata, que é o Império Medo-Persa. Depois vem o ventre de bronze, que é o Império Greco-Romano. Depois vem as pernas de ferro, que é o Império Romano. E depois vem os pés de barro. Aí essa interpretação diz que esses pés, que parte é barro e parte é ferro e não se combina, seria a futura polarização entre Estados Unidos e Rússia. Eu não sei se é. E por fim, os dedos, o mundo globalizado. Por isso que eu botei ali que é possível ou não, e daí uma interrogação. Né, Davi? Agora, olha que interessante. O que é importante saber é que tudo aconteceu. 586 a 587, você tem o Império Babilônico. Depois vem o Império Sírio. E é aqui que Israel retorna à sua terra. Mas Deus não tinha dito que eles teriam poder no território deles. Aqui é que eles voltam com Esdras, Neemias e Zorobabel. Depois vem o Império Grego. E aí, o Império Romano. Mas espera aí, pode botar, Davi. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho, volta. Império Romano. Poxa, pastor, então Deus estava falando para Daniel que esses pobres voltariam para a terra, mas não teriam o controle da terra deles naquele momento. Isso. Ocorreu entre o Império Grego e o Império Romano a revolta dos Macabeus. Bota o slidezinho. Isso, segura aí.
O que foi a revolta dos Macabeus? Um dos imperadores gregos, porque Alexandre o Grande morre, o império dele é dividido em 4 generais. E ficou na Judéia Antíoco Epifânio. Tu sabe o que esse cara fez? Proibiu a circuncisão, proibiu o culto no templo, botou dentro do templo um porco, sacrificou um porco no templo de Israel. Amigo, pediu para morrer, não pediu? Os Macabeus se levantaram e durante 100 anos Israel teve de novo parte do território na mão. Mas vieram os romanos, com o jeito romano de dominar, como os meninos dizem, passando o cerol geral, e reconquistaram. E na época que Cristo nasceu, Israel estava no seu território, sem poder e independência. Aí, olhe para cá, olhe que interessante. Então aqui a história do período grego, vamos passar um pouco mais rápido, Davi, tá? Ali a história dos Macabeus, e eles ficaram 100 anos de independência, mas aí Marco Aurélio veio e retomou o território, tá? Agora presta atenção, 1 Macabeus e 2 Macabeus não está na nossa Bíblia. 1 Macabeus e 2 Macabeus está na Bíblia dos católicos. Não é um livro inspirado, mas é um livro histórico. Se você quiser saber o que aconteceu nessa época aqui, de 100 anos de independência, pegue uma Bíblia católica e leia 1 e 2 Macabeus, tá? Você vai saber o que aconteceu ali. Mas não é um livro inspirado, é um livro histórico. Os romanos vieram, passaram o cerol e adivinha quem eles botaram comandando Israel? Se lembram desse aí, que tentou matar Jesus? Você sabe quem era Herodes o Grande? Era um idumeu. Sabe o que é idumeu? Da descendência de Ismael. Esaú, Ismael. Da descendência de Esaú. Gente, Esaú e Jacó não se chocam desde aquela época. Então, o povo estava num território, Mateus, que conseguiram voltar. Voltaram junto com Esdras, Neemias, reconstruíram o templo, em momento de dificuldade, toda aquela história de Neemias e tal. Aí vieram os gregos, trouxeram problemas, eles se tornaram de novo independentes 100 anos. Aí vem o Império Romano, passa por cima e bota um filho de Esaú cuidando deles. Irmãos, esse homem, quando soube que o tal rei dos judeus ia nascer, mandou fazer o quê? As crianças de 2 anos para baixo mandou matar. Esse homem matou a mulher que ele mais amava. Por 2 razões. Porque estava com medo dela se levantar contra ele. E porque ele disse, o coração de um homem fixado numa mulher só traz problemas para ele. Pegou a mulher que mais amava e mandou matar. Esse homem, para garantir o poder dele, ele construiu uma cidade em homenagem a César, chamada Cesareia de Filipe. Nascimento, Cesareia de Filipe era a Disneylândia da época. Era uma cidade ao estilo romano, com todas as diversões romanas dentro do território judeu. Para que o imperador, quando estivesse cansado, descesse e fosse aos jogos da Cesareia de Filipe. Esse homem, para acalmar os judeus, ele pegou o segundo templo, o templo de Zorobabel, e ele tornou numa das obras mais arquitetônicas e fantásticas de todo o mundo. O pessoal da época de Cristo, ao entrar no templo que ele tornou algo fantástico, esse pessoal olhou para Cristo e disse, olha que fantástico que Herodes fez. Jesus disse, pois é, não vai ficar pedra sobre... Tem estudo no nosso canal sobre o segundo templo e o que esse homem fez.
Se depois os irmãos quiserem acessar, é só buscar. Um estudo completo, histórico, maravilhoso. E aí vamos pegar o território. Será que esse homem, por ser parente dos judeus, deu para eles de volta o território? Porque agora não era mais as tribos, era só um pouquinho Davi antes, era Idumeia, Judeia, Pérea, Samaria, Galileia, está vendo ali? Decápolis. Já tinha outros nomes. Olha o poder dele. Bote aí, meu filho. Esse homem não queria saber de judeu coisa nenhuma. Ele botou foi para quebrar. E quando ele morreu, vamos lá, assume o trono os seus 3 filhos. Davi, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Olha como ficou o território. Voltou para a mão dos judeus? Não! Primeiro lugar, setinha Davi. Filipe ficou naquela parte laranjada lá de cima, ó, Decápolis. O território foi dividido entre os 3 filhos. Está vendo? Herodes Antipas ficou com o amarelinho. Vamos, Davi? O amarelinho é onde está Galileia, Cafarnaum e aqui embaixo a Pérea, onde Jesus cresceu. E Arquelau, que era o filho mais endemoniado dele, o pior deles, ficou com a Judeia. Por isso que a Bíblia diz que José, avisado em sonhos, vai para o Egito e quando volta, José fica com medo de ir para a Judeia, porque quem estava lá? Arquelau. Por isso que ele vai para cima, aonde estava o segundo filho, Herodes Antipas, que era menos ruim, e vai para Galileia. E aí o que acontece, gente? Arquelau era tão maluco, que ele foi retirado pelos romanos. Olha lá, xizinho nele. E quem foi colocado ali no lugar de Arquelau para dominar e controlar? Quem? Pôncio Pilatos. Arquelau foi retirado, Pôncio Pilatos foi colocado. Os outros irmãos dele não foram retirados porque prestavam continência ao Império Romano. Gente, quem surge nesse momento? Cristo. Quando Cristo entra em Jerusalém, qual era a expectativa? Vamos matar os judeus inteiros? Ou vamos matar os romanos inteiros? Ele vai assumir o trono. Nós, os apóstolos, cada um vai ter o seu trono. Tanto é que todo mundo brigava para saber quem ia ser o quê. A mãe de 2 veio pedir ainda para eles posição especial no reino. Quando ele entra em Jerusalém, o povo diz, agora vai ter a guerra civil, agora vai morrer todo mundo. É ele que multiplica pão, ele que faz isso, ele que para a água, ele para o vento, ele que faz tudo. Agora ele vem, vai arrebentar todo mundo, vai descer, vai botar o reino e nós vamos governar o mundo daqui. Porque tinha a promessa de Ezequiel. Mas ele vai para a cruz. Tem algo errado. Aí 80% do povo judeu diz, ele não era o Cristo. Tanto é que morreu. E uma parte pequenininha, 120. No meio de 500 para quem ele apareceu. É que obedece à ordem dele. E ficam em Jerusalém até que descesse o poder. E entenderam que o reino dele, em primeiro lugar, era espiritual. Porque o reino material que vai ter, e ele vai descer, e ele vai dominar tudo isso, como veremos na quarta, é só no final da grande tribulação. Então, Emília, o território ainda não é deles. E para piorar, Emília, adivinha o que vem? Vamos lá, última parte da aula hoje. Adivinha o que vem? Jesus olha e diz, não vai ficar pedra sobre o quê? Calma. Eu estou no meio da história. Eu ainda estou aqui no ano de Cristo, 66 a 70. Calma que hoje parte do território é deles. Mas não tudo que eles têm direito. É o que vamos ver na quarta.
Aqui ainda não, André, aqui ainda não. Aqui não tem território para eles ainda não. Aqui eles só estão lá e não tem território. E o pior, Jesus ainda disse, o único monumento de alegria de vocês vai para o espaço. Porque vão cercar a cidade, não vai ficar pedra sobre pedra. Atenção. Os impostos aumentaram. Volta, Davi, volta. Os impostos aumentaram. Porque Roma queria o quê? A oligarquia não aguentando pagar o imposto, porque enquanto é só os pobres que estão pagando os impostos, deixa para lá. Jesus, inclusive, quando foram cobrar o imposto de Cristo, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu preciso pagar imposto, Pedro? Porque os reis da terra cobram impostos dos filhos? Jesus estava falando de uma promessa que Saul fez para quem matasse Golias. Que a descendência de quem matasse Golias não pagaria nunca mais impostos. E Jesus era filho de Davi. Aí Jesus diz, mas para não escandalizar, vai no mar, pega um peixe. Você vai encontrar um peixe, vai encontrar um estáter. Aí faz assim, paga já o imposto por mim e por ti, Pedro. A Bíblia não fala se Pedro encontrou ou não, e se isso aconteceu. Mas precisa falar. Pedro foi lá, pescou, entregou. Está aqui, imposto para mim e para o meu chefe. Declaração de imposto de renda feita naquele ano, certinha, com pagamento ao leão. E dai a César o que é de César, gente. Agora dai a Deus o que é de Deus. Agora escute. Escute. Os impostos aumentaram. Ninguém aguentava mais pagar imposto. Sabe o que os judeus fizeram? Arrebentaram o governador na época. Eita, mataram o pobre do Pôncio Pilatos. Não, não era Pôncio Pilatos que estava nessa época. Era Antonino, alguma coisa. Esqueci o nome agora. Arrebentaram. Aí Vespasiano, imperador romano, disse, o quê? Os judeus dando trabalho? Foi, cercou Jerusalém, ele começa o cerco, depois ele sai e vem o filho dele, que ficou no lugar dele, por isso que foi do ano 66 ao 70, e Tito entra e acaba com tudo. Olha o que aconteceu. Slide 1, Davi. Isso aí, Continue. Não ficou pedra sobre pedra. Aí, Ainda levar a menorá, um dos grandes símbolos, para Roma. E olhe para cá. Continue, Davi. O cumprimento da profecia foi tão terrível que lá em Roma, irmãos, tem o Arco de Tito. O arco são monumentos históricos que se fazem aos grandes generais romanos quando eles têm grandes vitórias. E o arco de Tito foi determinado pelo Senado e vinha dizendo assim, o Senado e o povo romano dedicam ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. E quando ele entrou em Roma, estava o arco construído, ele passou pelo arco como símbolo da grandeza dele. Irmãos, olha lá o arco de Tito. Quando você for a Roma, está lá. E, inclusive, no meio dele tem essa figura aqui, Mostre Davi. A figura deles trazendo a menorá. Fica dentro dele. E, inclusive, até 1948, porque 1948 é que Israel voltou a ser Estado. Judeu nenhum passava debaixo daí de tanto ódio que tinha. Pode acabar com o slide, filho. Chegamos, então, ao final da primeira parte desse estudo. E vamos ser francos. Dá para acreditar que esse povo ainda vai voltar a ter terra? Porque, segundo Daniel, passou o babilônico, passou o império medo-persa, passou o império grego, aí os macabeus tiveram um pouquinho de independência, veio o Império Romano e acabou com tudo.
inclusive com o templo deles. Até hoje eles não têm templo. Mas Ezequiel disse: assim diz o Senhor, tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e eu vou tornar a trazer de entre os povos e a juntar vocês, e todos dirão que há Deus em Israel. Olhe para cá. Quarta-feira, nós agora vamos mostrar o período dos dedos, vamos mostrar o que Deus fez recuperando Israel, vamos mostrar como hoje está o território de Israel, e aí vamos mostrar para você o que vai acontecer no início, durante, no meio e no final da grande tribulação. E aí você vai entender que até o momento do arrebatamento da igreja, não tem ainda o controle completo de Israel. Que o anticristo vai enganar, e que é Cristo que vem e vai dar a eles o território completo. Mas isso vai acontecer quando a igreja descer, junto com Cristo, para salvar Israel. Então não perca a quarta-feira, é lindo isso aqui. E é bom que você distingue cada vez mais a igreja de quem? De Israel. E fica muito mais fácil de entender motivos do arrebatamento e motivos da segunda, o quê? Vinda de Cristo. E você vai entender uma das mais preciosas profecias de todos os tempos. Então, o estudo 7 não acaba agora. Ele acaba quarta-feira. E eu te convido a ver o milagre. Irmãos, não tem milagre maior do que esse. Depois da ressurreição de Cristo, o que acontece a partir de agora é milagre. E o que vai acontecer com o território? Então paramos nesse momento em que o território, além de estar na mão dos outros, ainda destroem pela segunda vez o grande templo. E arrebentam com o povo e instalam a miséria em Israel. Tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estar ouvindo a Tua palavra, crescendo, entendendo, discernindo. Ó Senhor, que ela fique no nosso coração, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.